Oh, glórias. Paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando você na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu venho do Brasil, agora já há mais de 30 anos na Alemanha, e uma coisa que me chamou a atenção na Alemanha eu gosto de carro, eu ando de carro, é a manutenção do carro aqui. Aqui, pelo fato de ter estações bem definidas, você precisa trocar o pneu 2 vezes por ano. No inverno, você precisa de um pneu mais aderente, mais macio, e no verão, você precisa de um pneu que ele não derrete tão rápido, porque é quente, e que ele tem uma adesão também compatível. Isso faz com que você é obrigado por lei 2 vezes por ano, você tem que mexer nas rodas, tem que trocar, e quando você mexe, quando você troca o pneu, de repente você percebe, você dá uma olhada, você vê que já o freio já está meio desgastado, que tem um problema, que você já precisa acrescentar um líquido. E eu percebi que a manutenção do carro melhorou muito depois que eu fui forçado a trocar o pneu 2 vezes por ano. A estatística diz que uma grande parte dos acidentes de carro é por falta de manutenção. E estatisticamente, nos países onde você tem uma legislação, por exemplo, num país europeu, que você precisa trocar o pneu, percebeu-se que os acidentes por falha de manutenção são muito menores. Nós temos aqui na Alemanha acidentes em torno de 4 acidentes por 100 mil habitantes, em questão de acidentes letais, acidentes fatais. Nós temos, por exemplo, no Brasil, 40 acidentes por 100 mil habitantes. Nós temos na África 400 acidentes por 100 mil habitantes. E principalmente em países em que se usa mais carros usados, aqui em geral você troca, depois de 4, 5 anos, você em geral troca o carro. Então os carros mais novos não são tão suscetíveis a esse tipo de pane, mas os carros usados, se você não fizer uma manutenção preventiva, e eu era acostumado a fazer a manutenção corretiva, que significa quando algo já estragou, quando o carro parou, quando já não anda mais, você verifica por quê. E na Bíblia, a Bíblia nos ensina em questão a nossa vida. O salmista, ele fala no Salmo 139, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quando nós começamos a caminhar com Deus, isso ele fala aqui, quando andamos com Deus, o salmista já começa o salmo dizendo: Senhor, tu me sondas e tu me conheces, sabes quando eu me sento e quando me levanto, conheces de longe meu pensamento, examinas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Nós precisamos de uma manutenção preventiva da nossa vida regularmente nas nossas vidas. Nós muitas vezes não percebemos o quanto já nos afastamos do caminho do Senhor. Quando você tem um carro que tem um defeito, com o tempo você se acostuma com esse defeito. Você está acostumado, é interessante quando você entra, quando tem um problema na porta, você está acostumado já a levantar a porta, a mexer na alavanca, a apertar o freio, porque ele está com defeito, mas a manutenção ainda não foi feita. Nós, como templo do Espírito Santo, nós precisamos zelar pela excelência da nossa vida. E o salmista, ele nos faz, em primeiro lugar, um convite para um exame. E esse exame, ele diz: sonda-me, ó Deus, e ele quer, esse versículo é um convite consciente a Deus para sondar nosso ser interior, revelar nossa verdadeira identidade, nossos motivos, mostra a nossa confiança na sabedoria e no amor de Deus. Para que nós possamos andar, nós precisamos de uma honestidade perante Deus. E isso só pode prover de Deus e prover da sua palavra. O escritor dos Hebreus fala no capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que uma espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão de junta e medulas, de alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós não podemos, não conseguimos, não temos como fazer uma autoavaliação sem que Deus esteja com o padrão da verdade, da sua palavra, dentro do nosso coração. Deus, ele quer moldar, mas a palavra de Deus, ela quer mudar a nossa vida. Nós precisamos de uma limpeza, precisamos de uma renovação.
O salmista fala no Salmo 51, 12, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Salmo 51, 12. Pedir a Deus que sonde nossos corações também é um desejo de limpeza, um desejo de manutenção, um desejo de renovação. Nós muitas vezes não percebemos o quanto nós já nos adaptamos aos padrões do mundo. Quando permitimos Deus assumir a liderança da nossa vida, e temos a sabedoria em Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando pedimos a Deus que examine os nossos corações, buscamos a sabedoria e a orientação dEle. Nós começamos novamente a ter um padrão relativo às pessoas que estão em nossa volta. Quantas vezes na caminhada ministerial temos percebido pessoas que se distanciam paulatinamente. E quando você conversa com elas, eles dizem, olha, entre eu e Deus está tudo bem. Mas você vê que em volta as coisas não estão bem. Você vê que o fruto do Espírito não está ativo. Você vê que aquilo que Deus coloca como padrão do caráter de Cristo nas nossas vidas não é mais visível no amor, na compaixão e na paz do Senhor. Pessoas que machucaram, líderes que não foram honestos, pais que de alguma maneira prejudicaram, experiências com negócios, com companheiros, com sócios de empresa, e nos fizeram nos distanciarmos daquele padrão. E queremos a partir de agora ganho, queremos a partir de agora ter lucro, queremos a partir de agora simplesmente olhar para o nosso benefício. E esquecemos do padrão de Deus. Confie no amor de Deus. Paulo fala em Romanos 8, 38, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem presente, nem o porvir, nem qualquer poder, altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando confiamos no amor infinito de Deus, que nos aceita apesar dos nossos erros, que nos perdoa apesar das nossas falhas, que nos dirige apesar de muitas vezes nós nos distanciarmos, e Ele deseja estar próximo. Ele é o Deus que pode sondar, Ele é o Deus que pode dar como perito uma avaliação circunstancial de como nós estamos e nos fazermos voltar ao padrão, ao caráter de Cristo. Muitas vezes a manutenção exige um preço muito alto. Tem vezes que você precisa trocar algumas coisas, alguns hábitos. Você precisa reavaliar e precisa reconverter o seu coração, que muitas vezes se distanciou daquilo que Deus tem. Para isso, nós precisamos estar prontos para uma mudança, estar dispostos a mudarmos. Quando estamos sem manutenção há muito tempo, em geral o culpado é o outro. Em geral é o meu marido, é minha esposa, é meu filho, é meu irmão, é meu cunhado, é meu chefe, é o Estado, são as circunstâncias, é o meu passado. Nós temos sempre alguém a quem culpar. Satanás é especialista em culpar. E nós muitas vezes não percebemos o quanto nós gastamos de conversa nas nossas vidas culpando pessoas, culpando chefes, culpando pais, culpando líderes. Quando, na verdade, Deus ele tem um propósito que nós adoremos, que nós edifiquemos, que nós encorajemos, que tenhamos palavra de edificação para as pessoas que estão em nossa volta. Quando um dia você não estiver mais lá, de que as pessoas vão se lembrar de você? Quais são as marcas, a lembrança, a característica, qual é o legado que você deixa para as pessoas que estão em sua volta? Pronto para a mudança. Mas para isso precisamos viver de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Em Isaías 54, 7, por um pouco de tempo eu te abandonei, mas com grande misericórdia e amor eu te recolherei. Deus ele não desiste de nós, mesmo nós desistindo de nós. Nós somos muito fáceis em desistir de pessoas quando elas nos decepcionam, quando elas nos afrontam, quando coisas acontecem que não estão de acordo com a nossa vontade. Mas Deus, ele é diferente. Ele é o Deus que ele quer fazer a obra nas nossas vidas. Ele diz, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. No final, o salmista volta novamente a dizer, Senhor, sonda-me. Ele começa dizendo, Senhor, tu és o Deus que me sonda. No final, ele diz, Senhor, tu conheces o meu levantar, o meu deitar. E veja se eu estou num caminho errado e conduza-me. Nós precisamos que Deus esteja sondando os nossos corações. Nós precisamos permitir Deus mudar
aquilo que muitas vezes na nossa vida está errado e que nós não percebemos. Ele é o Deus que quer mudar, Ele é o Deus que quer sondar, Ele é o Deus que quer que nós tenhamos uma vida em excelência, no padrão. Para isso precisamos do amor. E muitas vezes não percebemos o quanto nós começamos a entrar em depressão porque estamos apenas preocupados nos nossos benefícios. Quando o nosso olhar é simplesmente para nós e não para os outros, você entra em tristeza, você entra em autodepressão, você entra em situações em que você só olha para a horizontal, você não olha mais para Jesus. Quando Jesus entra de verdade no seu coração, quando você se converte, você olha para Cristo, você olha para a cruz, você clama ao Senhor, você vive na comunhão de Deus e dos irmãos. A primeira coisa que Satanás faz é nos afastar da comunhão dos irmãos. E quando você se afasta, uma presa é fácil quando ela não está mais junto com os outros. E nós somos chamados a sermos diferentes, somos chamados a andarmos no padrão de Deus, somos chamados a permitir que o Espírito Santo opere nas nossas vidas. Quantas vezes são pessoas que vêm, que nos falam, nos repreendem, para que nós possamos ter uma autoavaliação, precisamos de um amigo com liberdade de nos exortar. Uma pessoa, um companheiro de oração, um parceiro de muitos anos que conhece você e que sabe, olha, hoje ele está diferente, o que aconteceu? Alguém que tem liberdade de te confrontar, a quem você dá liberdade de te exortar, alguém que você sabe que ele te ama, mas ele pode falar na sua vida, ele pode intervir na sua vida. Nós precisamos de lixas do Espírito Santo, precisamos de lapidação que vem da parte de Deus, precisamos de irmãos que estejam nos exortando, encorajando, animando, mas repreendendo, para que nós não nos desviemos. A vida é muito preciosa, o amor de Deus é muito valioso, o padrão de Deus é muito importante na nossa vida. Por isso nós diariamente começamos o dia na presença de Deus, na oração, buscando a orientação de Deus, buscando a aferição do Espírito Santo para olharmos se estamos ainda na trilha daquele que começou a boa obra, daquele que morreu pelos nossos pecados, daquele que deu a sua própria vida, para que nós possamos estar andando em direção à Nova Jerusalém. Precisamos do auxílio de Deus, precisamos da orientação do Espírito Santo, precisamos permitir que Deus tenha o direito de moldar a nossa vida, de fazer voltarmos ao seu padrão e que Ele esteja direcionando a sua vida para o louvor da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esta nova manhã, Senhor Deus, esse novo começo, Senhor, que Tu nos tens dado, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra, que ela sempre nos ensina. E, Senhor Deus, sonda o nosso coração. Perdoa, Senhor, nós estamos no caminho errado. Senhor, perdoa quando nós não permitimos, Senhor Deus, a correção, Senhor Deus, da rota. Senhor, mas nós queremos ser, Senhor Deus, ensinados pela Tua palavra, não nos nossos próprios sentimentos, naquilo que nós queremos ouvir. Senhor, justificar, Senhor, nossas posturas, mas sim, Senhor Deus, que nós possamos ser guiados pela Tua palavra, pela Tua verdade, que o inimigo não venha roubar aquilo que é Teu, Senhor. E sim, Senhor Deus, que nós conseguimos ter essa visão clara para Ti, não fugir dos Teus preceitos, Senhor, mas sim, Senhor, andar nos Teus caminhos. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Abre o nosso coração para que nós possamos ser sensíveis ao Teu Santo Espírito. Senhor, realmente aceitar, Senhor, as correções que Tu queres. Se Tu queres usar pessoas, Senhor Deus, à nossa volta, Senhor, para nos corrigir, Senhor, nós precisamos, Senhor Deus, da Tua orientação, para não sermos enganados, para não pegar um desvio que não vem de Ti, mas sim, Senhor Deus, ter esse coração voltado para Ti, esse coração que Te ama com todo o nosso ser, que nós possamos realmente Te adorar em espírito e em verdade, que nada interfere, nada, Senhor, nos afasta, Senhor, da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais esse privilégio de um dia, Senhor, mais uma oportunidade que nós temos e nos dá esse caráter de Cristo. Precisamos de Ti, Senhor, e sonda nosso coração. Não permita que a gente, Senhor, permita as coisas erradas dentro do nosso coração. Tão rápido a gente ser orgulho, soberba, inveja. Oh, Senhor Deus, perdoa-nos, Senhor, e limpa nosso coração, que nós possamos ser cada vez mais parecido contigo, que o Teu amor possa ser visível, que Tua presença seja tão notória, Senhor, que realmente possa fazer diferença onde é que nós andamos, que essa luz brilha, Senhor Deus,
para muitas vidas ainda poder te aceitar, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.